Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando para vocês o Desenho Notícias, primeira edição desta quinta-feira, 6 de maio. Eu, Fausto Oliveira, todos os dias trago para você o meu comentário em duas edições a respeito de fatos aí da nossa economia. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que ontem à noite, na quarta-feira, nós tivemos a segunda reunião de membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira, que está se tornando uma verdadeira escola. Os níveis de debate que a gente está tendo lá, ainda somos poucos lá dentro, mas você está absolutamente convidado a se juntar. Clica no Apoia-se, aqui na descrição do vídeo tem um link do Apoia-se/Indústria. É lá que você pode fazer a sua adesão ao Clube da Revolução Industrial Brasileira e participar disso que está se tornando uma grande escola. Nós estamos ali elevando o nível do debate a um tal grau que, de fato, estamos conseguindo formar pessoas capazes de entrar no debate de maneira muito consistente, muito consistente. E tá bacana perceber isso, tá bacana perceber esse movimento de transformação do clube numa espécie de escola, talvez até uma escola de líderes, né? No futuro a gente possa pensar isso, que vão para as suas ações políticas e de comunicação na internet em favor do pensamento desenvolvimentista. Você está mais do que convidado para entrar. E aí, por exemplo, se você pegar o plano 4.0, que é o plano de maior apoio para a Revolução Industrial Brasileira, na quarta-feira que vem, você já vai poder participar do segundo webinar, que eu tenho a honra de anunciar que será com ninguém menos que o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ou seja, esse é o ambiente que eu estou criando no Clube da Revolução Industrial Brasileira para você vir se formar junto comigo, junto com os meus parceiros, como um grande militante defensor da causa desenvolvimentista do Brasil, tá bom? Recado dado, espero você lá no Clube da RIB. Agora, para as notícias, né? Lamentar, naturalmente, a elevação, mais uma vez, dos juros no Brasil. Conforme já era previsto, né, desde o ataque midiático de opinião e como é que eu vou dizer, a pressão mesmo, né, o terrorismo exercido por agentes financeiros sobre o Banco Central, que agora tem plena independência para fazer o que quer no início do ano, o Banco Central já aplicou a segunda alta de juros de alto volume, quer dizer, aumentou novamente 0,75%, 0,75 ponto a taxa de juros básica do Brasil, que agora está em 3,5, se não me engano, não é isso? 3,5. E aí, gente, é o seguinte, ele não só aumentou pela segunda vez em 0,75, né, fez isso em março e agora fez isso no início de maio, como também já sinalizou mais altas futuras. Tá? Então confirma-se todo aquele prognóstico que a gente já vinha dizendo desde o início do ano, de que, né, as vontades do mercado financeiro seriam atendidas. O mercado financeiro se colocou muito claramente. Pode-se discutir a tecnicalidade, a justificação técnica dessa decisão de subir juros. Vai ter gente que vai dizer que juro negativo, que é quando a taxa básica está abaixo da inflação, não é bom para a economia. Vai ter gente que vai dizer que, na verdade, tem que ser mais estimulativa e tudo. Eu sou dos que acreditam que ela teria que ser mais estimulativa, dadas as condições atuais da economia brasileira. Recessão profunda, alto desemprego, necessidade de reativar a economia, porque eu acho que a economia real vem antes da economia de renda de ativos financeiros. Mas todo mundo sabe que quem manda, né, na economia brasileira são os detentores de grandes ativos financeiros e seus gestores. Então esses têm a sua agenda. Basicamente ali tem um conflito político, não é um conflito técnico. E aí esse conflito político está sendo vencido por aqueles que têm mais poder. Isso tudo está muito claro, isso está muito dado. E aí, veja, o que vai acontecer a partir de agora é que vai haver novas altas, provavelmente a Selic chegará ao final do ano no mínimo em 5%, e alguns falam até em 6,5%, tá? E ela acontece em função, supostamente, de um controle de uma inflação que não tem nada a ver com o tipo de inflação que se controla com juros. Já expliquei aqui muitas vezes, na verdade, como a inflação que se controla com juros é a inflação de demanda. É quando você tem uma demanda mais ou menos uniformemente espalhada pela economia em grau de aquecimento acelerado. Então isso que nós chamamos de demanda agregada coloca uma pressão sobre o que nós chamamos de oferta agregada, e aí essa demanda, sendo um pouco maior do que a oferta, naturalmente vai fazer os preços subirem, mas os preços em geral, né? Porque é o conjunto da demanda pressionando o conjunto da oferta para além de sua capacidade. Então isso é inflação de demanda. Aí, nesse caso, cabe, de fato, aplicar um aperto, né, nos juros para que as pessoas possam comprar menos em prestação, fazer menos empréstimos, as empresas possam comprar menos umas das outras, e aí você regula o preço. Mas isso, pessoal, é uma situação de inflação de demanda que no Brasil se tornou quase que um exemplo teórico, um exemplo do modelo.
tá? Porque na prática já não acontece, tem que, sei lá, desde a época talvez da primeira, né, onda de consumo pós-Plano Real, isso não acontece. O que temos hoje aqui no Brasil é uma carestia pontual de certos produtos que sofrem influência dos mercados internacionais. Tá? Então, por um lado, a desvalorização do real faz subir esses preços no mercado doméstico. Por outro lado, o próprio agente doméstico, agente econômico doméstico, exportador, ele acaba equiparando seus preços, né, em relação ao mercado internacional. E eu não posso deixar de comentar, naturalmente, que o principal insumo do setor de transporte, que é o combustível, que é algo que se espalha por toda a economia, reverbera, né, quando ele sobe, reverbera por toda a economia, porque tudo é transportado na base do rodoviário no Brasil, é o combustível. E esse preço específico, sendo emparelhado com os preços internacionais como vem sendo, aí de fato nós temos uma transmissão muito direta e muito imediata de um custo internacional em dólar para a economia brasileira. Isso não se resolve com repressão de consumo, né? com política monetária menos estimulativa, ou seja, com alta de juros. Não, isso se resolve com remédios exatos e específicos para esse tipo de coisa. Então, assim, a Petrobras deveria estar revendo a sua política de preços nesse momento. Não é? Mas não, porque ela está na bolsa, e os agentes financeiros querem que ela dê lucro, e para dar lucro precisa, né, manter os preços altos, e manter os preços altos significa emparelhar com o preço internacional. Toda aquela novela que a gente já comentou aqui 1000 vezes. E aí, felizmente, embora tenhamos aqui muitas notícias quase que celebratórias da alta de juros, né, provenientes, lógico, dos bancos, principalmente dos bancos internacionais, ouvidos pela mídia econômica brasileira, Bank of America, né, Credit Suisse, toda essa gente que só vem aqui para, né, no dinheiro brasileiro. Aí temos também que comemorar o fato de que, foi aberto espaço aqui no comentário de hoje, né, na cobertura de hoje, para o meu amigo Nelson Marconi, que é um grande pensador da economia do desenvolvimento no Brasil e que fez a crítica exatamente tal como eu venho fazendo desde sempre aqui. Falou, olha, isso aqui agora é dar um tiro de misericórdia na economia, a economia não está aquecida o suficiente para aguentar uma alta taxa de juros, os juros deveriam ser mantidos baixos, olha o desemprego, olha o nível do comércio, olha a inflação dos serviços. Gente, lembra disso, 70% do PIB brasileiro são serviços. Tá? E dentro desses serviços, a maior parte, a imensa maioria dos serviços, são serviços das famílias, serviços individuais. Isso é o pequeno consumo que você faz ali no dia a dia. Né? Isso representa 70% do PIB brasileiro. Tá? A inflação específica deste setor está muito baixa. Claro, não tem demanda. Então, 70% do PIB brasileiro hoje estão em situação de subdemanda. Estando em situação de subdemanda, coloca pouquíssima pressão sobre o preço. Então, se você começa a separar, decompor os dados da inflação, tirar, por exemplo, essa distorção que a política de preços da Petrobras provoca, você começa a achar como é, de fato, o estado da economia atual. E como é, de fato, o estado da economia atual? Deprimida. Deprimida. Então, não tem inflação. O que tem são essas carestias pontuais que deveriam estar sendo corrigidas de outras maneiras. Tá? E aí o Nelson Marconi, com toda razão, coloca que não faz nenhum sentido lógico, não tem nenhuma consistência, nem nenhuma coerência aumentar juros para atuar no lado da demanda, tá? A fim de compensar uma inflação de custos, né? Que é no máximo aquilo que nós podemos chamar isso que está acontecendo no Brasil. Bom, e aí, de fato, o que vai acontecer é que provavelmente o nível da atividade econômica vai encontrar ainda mais dificuldade para se recuperar. Então, qual é a proposta? A proposta é que esse momento de alta nos juros esperasse pelo menos até a vacinação da sociedade brasileira estar completa, ou quase completa. Porque disso depende o retorno da atividade econômica. Aí nós estaríamos trabalhando num patamar de atividade econômica menos reprimido, né? E nós aí poderíamos pensar em ver como ficaria, tá? A inflação dos serviços, a inflação de alimentos, etc. E aí você poderia talvez aplicar, né, uma alta de juros específica, né, pontual, não essa escalada que está acontecendo aqui agora, que é única e exclusivamente dedicada à revalorização dos ativos financeiros daqueles que têm investimentos, né? E dos seus agentes,
que são os bancos, as corretoras, etc. O pessoal, Faria Limer, né, como se chama. E veja, aí fazendo o último contraponto aqui para terminar, né, existe uma discussão técnica que é o seguinte, se você subir o juro agora, você impede a saída de dólares e segura o câmbio. Segurando o câmbio, você consegue controlar a inflação de custos. Olha, isso é uma explicação mequetrefe, na minha opinião, porque é o seguinte, primeiro, no máximo você vai impedir a saída de uma certa quantidade de capital, tá? Que é necessariamente especulativa, e isso vai ter um impacto, no máximo, estabilizador do câmbio num patamar que já está alto e que não impediu em nenhum momento a inflação de custos, muito ao contrário. E segundo, então, portanto, não vai haver a baixa, né, dos preços administrados, o preço de custos, né, da economia por causa do câmbio, porque isso aí não vai ter um efeito de baixar o câmbio brasileiro, a taxa de câmbio, vai ter um efeito no máximo de mantê-la ali entre 5, 5,30, 5,40, no mais, a melhor das hipóteses, 4,95 a 5,25, entendeu? Então isso significa que os preços que são impactados pelo dólar vão continuar impactados. Agora, por outro lado, né, isso significa também, essa explicação, que você está jogando toda a atenção do debate no preço, câmbio, mas está esquecendo dos preços que deveriam ser administrados e que estão emparelhados com o preço internacional, novamente o combustível sendo o pior deles. Então, do que serve você fazer essa política de aperto monetário para segurar o dólar e sacrificar o nível de atividade da sociedade enquanto não mexe naquilo que é o preço estruturalmente comprometedor nesse momento, combustíveis, por exemplo, eletricidade, por exemplo, e que também sacrifica a sociedade, né, através da inflação de custos? Vai ficar elas por elas. Quem ganha nesse saldo? Quem tira o saldo positivo disso? Ora, aqueles que terão mais rendimentos dos seus ativos financeiros, né? Que não por coincidência são aqueles que determinam os rumos da economia brasileira. Falei pra caramba, obrigado. Desenho Notícias volta às 5 da tarde com o assunto da quebra de patentes, o isolamento do governo brasileiro no debate de quebra de patentes para as vacinas de Covid-19. Entre para o Clube da RIB e você não vai se arrepender. Obrigado, pessoal. Até a próxima.